O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizei: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra a memória de Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja. Ontem nós celebrávamos a memória de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, e conhecemos bem um pouco da história de Santa Mônica. Esta mãe de muita fé, mas também uma mãe que orava pelo seu filho, pela sua conversão. Santa Mônica, diz a história, que derramou muitas lágrimas nas suas orações pedindo pela conversão de Santo Agostinho. E hoje celebramos aí com muita alegria este grande santo que é doutor da Igreja, que muito ensinou e ainda continua a ensinar muitos fiéis. Santo Agostinho, durante a trajetória da sua vida, foi um homem que buscava profundamente a verdade. Mas esta verdade que ele procurava estava fora, na sua consciência. Mas o dia que Santo Agostinho olhou para dentro de si, ele encontrou a verdade absoluta que era Jesus. Por isso, na trajetória de Santo Agostinho, quando ele encontrou-se com a verdade absoluta no seu coração, aí sim, ele descobriu a razão da sua vida, descobriu a sua vocação, deixou a sua vida de erros, de pecados e voltou-se para o grande tesouro da sua vida, que é o próprio Cristo. Por isso que ele entoou um cântico que muitos conhecem: tarde te amei, ó beleza tão pura e tão terna. Santo Agostinho, nesse relato, ele vai dizer quanto ele demorou na sua vida para encontrar este grande amor, que era o próprio amor de Cristo. Hoje, Santo Agostinho, ele tem a ensinar a todos nós que temos sede da verdade, que temos sede do verdadeiro amor. E só podemos encontrar este amor e esta verdade em Jesus Cristo. O tema do Evangelho de hoje é sobre a denúncia da hipocrisia farisaica que Jesus fez aos fariseus. O texto começa dizendo assim: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos,
mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Meu irmão e minha irmã, eu quero falar diretamente ao seu coração. Jesus, ele é um homem e é Deus que não deixou de denunciar as mentiras e as maldades dos fariseus. E Jesus aqui nesse texto, ao dirigir-se para os fariseus e escribas, Jesus vai chamá-los de sepulcros caiados. São belos por fora, mas estão mortos por dentro. E o que nosso Senhor Jesus Cristo ele tem a nos dizer com este versículo? Pois os fariseus eram homens que meramente praticavam as leis exteriormente, ou seja, diante das pessoas, eles se aparentavam ser pessoas perfeitas e justas, mas dentro do seu coração só havia podridão. As práticas que eles realizavam não transformavam os corações. Trazendo esse texto para a nossa atualidade, hoje Jesus também, de uma forma muito sábia, ele está chamando a nossa atenção. Tomemos muito cuidado para que não transformemos as nossas práticas religiosas em somente costumes ou tradições que recebemos da família. Mas hoje Jesus espera que toda prática religiosa e de fé que nós realizamos nos leve à transformação do coração, nos leve a uma profunda conversão. Se nós pegamos este evangelho e colocamos ele na vida de Santo Agostinho, nós podemos perceber que em momentos da vida de Santo Agostinho, ele era este homem afastado de Deus, que não conhecia a verdade. Mas o dia que a palavra de Deus tocou o seu coração, todas as suas práticas religiosas foram práticas transformadoras. E é esta a função que a palavra de Deus ela tem, de nos converter, de mudar a nossa vida. Ao olharmos para o evangelho de hoje, Jesus nos lança um questionamento. Não podemos ser sepulcros caiados, que aparentemente nos apresentamos diante das pessoas como pessoas santas e perfeitas, mas quando vamos olhar para o nosso coração, ele está amargo, ele está cheio de podridões. Por isso que, se as nossas práticas religiosas não nos levarem a uma profunda conversão e mudança de mentalidade, toda prática religiosa estará vazia. Tomemos muito cuidado. Nós católicos somos muito hábeis a serem praticantes de devoções populares. Ficamos tão presos às coisas tão pequenas das tradições religiosas e não crescemos na vida da fé. Não estou dizendo que as devoções são erradas fazê-la, devemos fazer. Mas se toda devoção ela não nos levar a uma conversão, uma mudança de vida, é vazio. Não podemos ser católicos de tradição. Precisamos ser católicos praticantes, que deixam essa palavra transformar a nossa vida como transformou a vida de Santo Agostinho. A primeira leitura tirada da segunda carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, Paulo diz assim: Nós os ordenamos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos afasteis de todo irmão que se comporta de maneira ordenada e contrária à tradição que de nós receberam. Uma outra exortação que o apóstolo São Paulo está nos dando aqui no texto da primeira leitura, que nós nos afastemos de pessoas que têm um comportamento desordenado. Não sou eu que estou dizendo, mas é o apóstolo.
Afaste-se de pessoas que não se comportam como verdadeiros cristãos. Se afaste de pessoas que querem nos confundir nos ensinamentos da fé, nos ensinamentos cristãos. Hoje a liturgia da palavra, Deus está chamando aqui a nossa atenção. Meus irmãos e irmãs, como que está a sua vida com Deus? Estás praticando a palavra e deixando ela transformar? E ainda mais, o apóstolo quer dizer, afastemos dos irmãos que se comportam de maneira desordenada. Não siga a companhia e conselhos de pessoas desordenadas, pessoas que possam nos levar para o pecado, pessoas que possam nos afastar da comunhão com a igreja. Se afaste. Nós devemos nos aproximar de pessoas santas, pessoas que nos levam para Deus. É isso que o São Paulo apóstolo, ele está nos ensinando. Portanto, para concluir esta reflexão, que diante do evangelho de hoje nós possamos pedir: Jesus, que todas as práticas que eu realizo possam me converter cada vez mais, como aconteceu com Santo Agostinho. Fecha teus olhos agora e peça ao Senhor a graça da conversão. Você que é mãe, peça a conversão dos seus filhos. Talvez você tenha rezado há tempo, há anos, pela conversão do seu filho e ele ainda não se converteu. Peça a intercessão de Santo Agostinho. Reze pela conversão da sua família, da sua casa. Não deixe de orar, de clamar ao Senhor pela conversão da sua família, mas também da nossa própria conversão. Repita comigo assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para deixar a sua palavra me tocar. Transforma o meu coração, Jesus. Eu preciso de conversão. Que pela intercessão de Santo Agostinho, eu possa voltar para Deus com um coração convertido. Amém.